E aí, quer fazer a sua leitura bíblica devocional, mas não sabe muito bem por onde começar? Qual livro escolher? Antigo ou Novo Testamento? Como sair daqueles livros preferidos que a gente sempre vai nos nossos momentos devocionais e começar a entender a Bíblia toda e ir para aqueles livros que a gente não gosta muito porque não entende, porque não acha interessante. Enfim, a gente quer te ajudar nisso. Qual a quantidade que eu devo ler? A quantidade de versículos, claro que você que vai definir a quantidade. Se você consegue ler bastante, ok. Mas o interessante é preservar mesmo o contexto. E quando a gente fala de contexto, é interessante ler um livro, escolher um livro da Bíblia. Porque se um livro, ele tem um começo, um meio e um fim. Ele tem já um propósito. Então ele já tem um contexto, ele já tem um público-alvo. E quando você pega a Bíblia assim, né, aleatoriamente, e vai escolher um versículo da Bíblia, fica difícil para você entender o Deus que foi se revelando ao longo da história gradativamente. Um versículo fora de contexto, você não entende onde que ele está encaixado, por que aquilo está acontecendo, por que aquelas coisas estão acontecendo. Então é importante que você preserve o contexto. Como que você faz então para escolher um livro da Bíblia? Se você está começando agora, começa pelo Novo Testamento, porque o Novo Testamento, os autores do Novo Testamento citam várias vezes o Antigo Testamento e ele interpreta o Antigo Testamento à luz da pessoa de Jesus. E olha só que interessante, quando você lê o Antigo Testamento, você vai entender que ele está inteiramente apontando para Jesus Cristo. Isso é legal, né? Porque ele está sendo interpretado já no Novo Testamento. Inclusive, Jesus cita muito o Antigo Testamento. Então vamos começar aqui pela vida de Jesus, escolhendo o livro de João. Ele começa assim, livro de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Ele começou uma ideia, fechou essa ideia e ele, no versículo 6, ele vai dizer: houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele começou a falar de João. Então você pode refletir apenas sobre esses primeiros 5 versículos que a gente leu. Então, eu vou começar agora que eu identifiquei a porção que eu vou fazer, que eu vi que iniciou uma ideia e fechou a ideia. Porque agora, como a gente leu, tem 5 versículos, né? O que a gente leu. No versículo 6, ele já começa falando sobre João, então eu vou deixar o João para amanhã, beleza? Então agora eu vou me dedicar a entender esse texto aqui e eu vou orar em cima desse texto aqui. Mas antes de eu orar, eu vou fazer algumas perguntas para esse texto. Quais são essas perguntas? Bem simples, bem fáceis, fáceis para você aplicar para sua vida também. Você vai ver o que está sendo revelado a respeito de Deus. Você vai ver o que está sendo revelado a respeito ali dos homens, qual que é a perspectiva de Deus a respeito das pessoas, do coração humano, quais as inclinações do coração humano. E você vai descobrir também como aquilo se aplica para a sua vida. E quarta pergunta, qual as dúvidas que você tem a respeito daquele texto. Então, se é uma história que está sendo contada, você vai perguntar qual cidade é dominada por quem? É por Israel ou por os povos inimigos? Enfim, né, dando exemplo de outros textos da Bíblia. A vida estava nele e era a luz dos homens. Então, o que ele fala a respeito dos homens aqui? Que a vida é esse verbo, é essa luz para os homens. Então os homens eles estão nas trevas, eles estão olhando para tantas outras coisas e eles não se dão conta de que tudo foi criado pela palavra do Altíssimo, pelo verbo que se tornou carne, entendeu? Então você vai perceber aqui que todas as coisas foram feitas
por meio dele. Então você vai refletir sobre Deus, sobre a aplicação pessoal que você vai ter, o que ele fala sobre o coração humano, e você vai perguntar para o texto. Se você tem dúvidas a respeito do texto, você vai perguntar também, você vai anotar isso em algum lugar, tá? Para você pesquisar depois. Então, basicamente é isso, e você vai orar em cima desse texto. E você vai, agora, nos próximos dias, ler as próximas pequenas porções que começam uma ideia, fecham a ideia e que vai nortear você a entender sobre essa narrativa bíblica. Você não precisa necessariamente se prender a esses títulos que já vêm na Bíblia. Você pode fazer a sua dinâmica mesmo de quantidade de versículos que você quiser. Você que quer ler com alguém, você pode ler com alguém. Você pode usar aplicativos, inclusive, para te ajudar nos seus devocionais. Existe lá o YouVersion, existe também o The Pilgrim, que vai trazer literaturas para você, já pessoas que já fizeram, igrejas que já fizeram devocionais prontinhos, né? Você pode encontrar um planejamento de determinado livro também na internet, que é bem bacana para você não ter já que fazer todo dia, escolher as suas porções. Existem já planejamentos que vão dizer para você quais as porções já que você pode ler a respeito daquele único livro, tá bom? E claro, você pode revezar, terminou esse livro, pode ir para um livro do Antigo Testamento, por que não, né? Então, essas são as dicas, e se você lembrou de alguém que esteja com dúvidas a respeito de como fazer uma leitura bíblica durante o momento devocional, marca essa pessoa, envia para essa pessoa, porque vai ser muito interessante saber que existem pessoas que têm gostado aqui do nosso conteúdo e que têm ajudado as pessoas também, certo? É isso, gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo.